Se importa se eu ficar estacionado? Um pouco? É uma grande ideia, eu adoraria. Hã? Mart, eu vou fazer 18 anos. Já estacionei várias vezes. O quê? Parece que está nervoso. Alguma coisa errada? Não. Não. Mart, por que está tão nervoso? Lorraine, já esteve numa situação em que tinha que agir de um certo modo, mas chegando lá, você não sabia se ia conseguir? Isso aí é uma situação de risco. Um exemplo para vocês verem que, infelizmente, até isso aí é uma coisa tão pequena assim, né? Mas as pessoas têm que se tocar. Tem tantas situações de risco. Vamos olhar em Tiago 4:7, fala sobre resistindo o diabo, mas não fala sobre resistindo à tentação. Em 2 Timóteo 2:22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Então, quando vem a tentação, não é para você resistir. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. Não. Quando vem a tentação, tu foge. O diabo tu não foge não, porque ele é um derrotado, tu tem poder sobre ele. Mas a tentação, cuidado, foge da tentação. Nem chegue perto da tentação. Não ande naquele muro, né, entre o pecado e a vida, mas anda longe do pecado. Eu queria olhar uns exemplos da Bíblia mesmo. José no Egito. Esse José do Egito, todo mundo conhece como ele é um cara. Ele é o cara, né? Ele conseguiu fugir da mulher de Potifar. Todo mundo pensa assim, né? Ela deveria ter sido uma mulherona, porque ela muito dinheiro. O Potifar é um grande homem, né, no Egito. Então, pode colocar lá Gênesis 39. Eu tenho ali, eu tenho. Vamos olhar aqui. Aí a mulher, né, estava dando em cima do José, e assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Graças a Deus ele teve a força, né, de fugir, soltar até a roupa dele e sair correndo. Mas, olha a situação que ele se colocou. Ele foi fazer as suas tarefas, tudo bem, é a coisa que é certo, né? Ele foi para o emprego dele. Mas, tinha uma mulher que estava dando em cima dele, dia após dia após dia. E dessa vez ele entra, não tem ninguém na casa. E, pelo jeito, eu acho que ela já estava na casa, né? Só não tinha empregados lá. Eu sei que ele foi um grande homem de Deus. José, graças a Deus, ele teve a força de resistir à tentação. Mas, infelizmente, ele se colocou numa posição ruim, numa situação de risco, onde ele ficou sozinho com uma mulher dentro da casa dela, né? Mesmo que ele está fazendo o que era certo, ele estava fazendo o emprego dele, mas ele se colocou numa posição de risco. Vamos olhar o Davi com a Batseba. Acho que muitos conhecem também essa história. Segundo Samuel 11, 1-2, fala assim: na primavera, é a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Todo mundo já sabe o que acontece no final. Ele, né, chama ela, papai, ela se engravida, não sei o que mais. Mas o que eu quero olhar é aqui, na primavera, na época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou o pessoal e ficou em casa. Ele não estava onde ele deveria estar, lá na batalha. Ele se colocou numa posição ruim, ainda mais, subiu em cima do terraço à tarde, quando as pessoas tomam banho e tal. Viu uma mulher bonita tomando banho, em vez de desviar imediatamente, ficou olhando, ainda mandou chamar ela para vir para o palácio. Era uma mulher de um homem que estava na batalha. Infelizmente, outro homem de Deus que se colocou numa posição ruim, e infelizmente ele caiu no pecado.
né? O José conseguiu fugir, conseguiu resistir à tentação. Davi, infelizmente, sofreu a consequência. Uma dica que eu dou para evitar uma situação de risco é sempre ter alguém contigo. Se eu for encontrar com uma moça, eu sempre levo mais alguém, né? Geralmente, se eu for comigo, se for eu levo um rapaz para encontrar com a moça. Ou eu peço para ela, né, eu vejo se ela está com uma outra moça para me encontrar com elas. Para nunca ficar só eu e ela juntos, tal, mesmo se for num lugar público, mas num lugar assim que a gente possa se colocar de risco. Se for na minha casa, se for até na igreja. Se a gente chegar aqui na igreja, não tem ninguém, fica só eu e uma moça. É um lugar de risco. Um exemplo, eu sei que o Eric Parente está aqui. Tá aí. Cara, o tanto que eu já usei o Eric, eu vou ter que encontrar com uma moça. Eric, o que tu tá fazendo agora? Não tá fazendo nada? Bora comigo aqui. Aí eu chamo ele, a gente vai lá uma vez eu comprei o carro de uma mulher, né, que não conheço muito bem, eu só conheço porque ela estava vendendo o carro para mim. Eu ia ter que encontrar ela e levar ela para o Detran para mudar o título do carro. Aí puxa vida, vai ficar só eu e ela no carro. Aí liguei pro Eric, o que tu tá fazendo? Pô, eu tô estudando aqui na Messejana. Pô, cara, tu não quer ir lá pro Detran comigo? Cara, foi muito legal, ele veio lá do Messejana, lá pra minha casa, pra gente ir juntos. E, graças a Deus, na verdade, acabou sendo que ela estava com o namorado dela, então não ia ter dado aparecido mal. Mas, assim, é uma coisa que ele sabe que eu convido ele muitas vezes para tirar qualquer dúvida, me tirar de qualquer aparência do mal. E eu te agradeço muito, Eric, pela sua ajuda. E outras pessoas eu acho que eu já usei também aqui. Obrigado pela sua ajuda. Mas a gente tem que se ligar. Quais são outros lugares de risco, assim, bem práticos? Aqui em Fortaleza, que a gente pode, né, ver que são lugares de risco, para a gente identificar logo agora. Primeiro, festas. Festas mundanas, especialmente, a gente já sabe o que rola lá, praticamente é um ambiente para pecar. Mas, e festas da igreja? Sempre, eu sei que sempre numa festa da igreja, sempre, se as pessoas procurarem, tem lugarzinho escuro, tem lugarzinho isolado. Então, a gente tem que se tocar para não nos encontrar lá, não se achar lá. Eu já vi, assim, tem um evento da igreja, tem uma vigília acontecendo, né? Está aqui, estamos louvando, adorando a Deus, todo mundo está indo embora, aí vai ficando, vai indo embora, e acaba ficando só um rapaz na moto e uma moça sem carona. Né? Meia-noite, 1h da manhã, uma situação de risco. Não estou dizendo que isso automaticamente eles, né, vão cair em pecado, nem nada, mas é uma situação de risco que poderia ser evitada se tocasse antes, ver logo a carona, como é que vai chegar em casa, né, para não ter que ficar numa situação dessa. Outra situação de risco, assistindo filme, sozinhos, na casa de alguém, especialmente se os pais não estão. Isso aí eu já ouvi histórias de muitas pessoas caírem em pecado, infelizmente, por causa disso. E, na verdade, eu já me coloquei numa situação dessa de risco, assim, de estar assistindo um filme, aí vai saindo todo mundo, né, fica tarde da noite, todo mundo sai, fica só eu e uma moça, ficou só eu e uma amiga minha. E é interessante, porque até todo mundo sair, a gente estava bem assistindo o filme. Quando todo mundo saiu, o diabo começa a jogar pensamentos na minha cabeça. Mesmo que não aconteceu nada, não rolou nada, nem nada, sabe? A gente estava sentado longe um do outro, mas os pensamentos, eu fiquei assim, agora, né, que eu penso, eu admiro não, eu fico surpreso dos pensamentos que passaram na minha cabeça naquele momento que estava só eu e ela.